66. Assim, tem misericórdia, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós humilhamos diante de Ti. Isso é nossa dependência, Senhor. Ela saiu, Samuel. Pai querido, muito obrigado por Te damos graças, Senhor. Senhor nos proporcionou para estarmos aqui na Tua presença. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor. Pai, derruba, meu Deus, os nossos conceitos, Senhor, os nossos achismos, Pai. Amém. Para que o novo do Senhor entre na nossa mente a cada dia mais. Queremos dar liberdade ao Senhor para que nos ensine no nosso coração, Deus, aquilo que deseja, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, e fazer verdadeiras mudanças dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, coloca a palavra nas bocas do Teu Filho, usa ele poderosamente. Fala, Pai, em nome de Jesus, abençoa e concede a vitória. Amém. Amém e amém. Bem, amados, graça e paz. Nós vamos dar sequência ao Salmo 66, ainda não conseguimos fechar Mateus, né? Vamos ver se o irmão na próxima semana vai se disponibilizar, né? Aí a gente fecharia pelo menos o Evangelho de Mateus, né? E a gente está num período aqui de gratidão, né? 65, agora 66, né? Fala sobre ofertas de gratidão. A gente pegou esses 3 salmos, né? 65, 66 e depois o 67. Todos eles falam sobre a questão de render graças ao Senhor, né? É o 66. Aclamai a Deus toda a terra. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, submeterão a ti os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível os seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa externamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com a vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos metestes na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorantes fumo de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração,
o Senhor não me ouvirá. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém. Esse é um salmo que eu achei assim muito interessante, né? Muito apropriado. Acho que fala até um pouco do que quando eu cheguei vocês estavam compartilhando, né? Porque ele começa conclamando, né, a terra, aclamai a Deus toda a terra, né? Salmodiai a glória do seu nome, dizei a Deus os feitos, prostra-se, né? Então é aclamar, dizer, declarar, prostrar, vir e ver. Então ele começa a fazer uma série de relatos, antes de até discriminar o que Deus fez, né? Ele começa como um convite, né? E aí ele descreve alguns feitos que o Senhor fez, né? Basicamente 2, né? A abertura do Mar Vermelho, né? Que era necessário. O povo saiu do Egito e tinha que atravessar para seguir na sua peregrinação, né? Que foi o início da caminhada, vamos colocar dessa forma. E o rio a pé, que foi o quê? O final da caminhada no deserto, né? Então ele fala assim, ele remete aos 2 milagres, do início da caminhada e do fim da caminhada, né? Mas tem um meio da caminhada em que, assim, teriam muitos milagres para ele descrever, né? A gente conhece bem quando estudou lá o livro de Êxodo, né? Deuteronômio e Números. E assim, é interessante que ele vai falando do seu poder, dos seus feitos, e fala do mar, do início da caminhada, e fala do Rio Jordão, do final da caminhada. E fica esse ponto de interrogação nesse período. E parece, tomando um pouco o rumo do que o Xande estava compartilhando aqui antes da gente começar a gravação, né? Parece que ele está tão alegre, então ele vai começar... A gente, pelo menos, fica subentendido, para quem ouve muito o evangelho de hoje, que ele iria começar, então, a relatar uma série de coisas que Deus fez ao seu favor. Milhares de coisas, como, né, estava se falando aqui, né, de carro, de casa, disso, daquilo, contextualizando para a época dele, né? Seriam os bens materiais daquela época. Então, assim, você fica nessa expectativa, porque, ele está tão alegre, ele está conclamando, declarando, dizendo, pedir para as pessoas virem e observarem. Então, assim, alguma coisa ele vai ter para contar, para dizer que, né, o que esse Deus fez, o que esse Deus tão maravilhoso operou, né? E aí ele, de repente, fala somente esses 2 pontos. Fala esse milagre do início da caminhada, fala o milagre do final da caminhada, e diz que Deus preserva ele com vida, a alma dele com vida, e não permite resvalar os pés. Então, olha só que resumo. O Senhor me libertou no início da minha caminhada. O Senhor abriu o rio no final da minha caminhada. O Senhor guardou a minha alma e livrou meu pé de tropeçar. E eu tô chamando todo mundo para ver essa obra maravilhosa que o Senhor fez. De onde o Senhor me tirou, né? E para onde o Senhor está me levando? Foi a pergunta que o anjo fez para aquela mulher, né? A serva de Abrão, né? Na verdade, a serva de Sara, né? De Sarai, quando fugiu, né? Com aquela aflição que ela estava com o filho, né? Com Ismael, e o anjo parou na frente dela e pergunta assim: de onde tu vens e para onde tu vais? É a pergunta que todo servo de Deus tem que saber muito clara, né? De onde eu saí, para onde eu vou. Tem que estar muito definido isso, né? E às vezes o Senhor pergunta isso pra gente mesmo, pra gente sempre lembrar. Como o Paulo também estava comentando antes do compartilhar, falando do irmão, né? Trazendo a memória da mãe daquele irmão, falando assim, lembra de onde ele estava, lembra de onde eu tirei ele, lembra de onde ele saiu. Agora olha como ele está caminhando, o rumo, né? Para onde ele está indo, né? Então o salmista fala de uma forma assim bem simples, olha,
Pô, ele abriu o mar, mas você vê que o feito não está em si no mar, mas está no propósito para que ele abriu o mar. Ou seja, o povo começou a andar com Deus. Até ali o povo estava recebendo o livramento, a libertação em si. Mas não tinha comunhão com Deus ali dentro do Egito. Tanto que a ordem de Deus foi o que para Moisés? Né? Traga o meu povo, né? Caminho de 3 dias para que eles venham nesse monte e me adorem, me sirvam, né? E façam uma celebração para mim. Foi o que ele deu instrução a Moisés. Então, não havia comunhão ali. Havia milagre no Egito? Havia milagre, houve milagre. Né? Houve até prodígios, né? Mas a finalidade daquele milagre, daquele prodígio, não era fazer com que o povo permanecesse dentro daquele sistema, né? Pelo contrário, era para que o povo conhecesse o poder de Deus, a soberania e o governo de Deus, né? E fosse arrancado daquele sistema, né? Então, por isso que eles atravessam o Mar Vermelho, como Paulo ensina lá em Corinto, já tipificando o batismo deles, né? E começando esse início da caminhada. E o salmista aqui agradecendo a Deus porque, o Senhor conservou a minha alma com vida e guardou o meu pé para que ele não resvalasse. Isso está tudo de bom para mim, né? E não só me impactando com isso, o que começa a me impactar é o versículo 10. É como ele olha essa história. É como ele olha, aqui tem um início, beleza, isso fez milagre, tudo, mas aqui é o início da caminhada, o início da comunhão. Né? Nos batizamos, atravessamos aquele mar, começamos uma história de comunhão com o Senhor, a conhecer o Senhor, né? A andar com o Senhor de fato. Aqui tem um final da caminhada. E seja o Senhor guardando a nossa entrada e a nossa saída para sempre, o Senhor não tosqueneja, não dorme e está guardando o nosso andar. Mas há uma coisa que Deus faz com ele nesse período e que ele entende que ele também glorifica a Deus. Ele diz assim: Senhor, Tu, ó Deus, nos provaste nesse período aqui da jornada aqui na terra. Tu nos provaste, Tu nos acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Né? Então, como é que acrisola a prata? No fogo. Um processo de purificação, como o Senhor cansava de falar no Antigo Testamento através dos profetas. Né? Eu me sentarei, né, como aquele que trata a prata e purificarei os filhos de Levi. Né? Exatamente, assim como, né, aquele homem, aquele trabalhador que limpa a prata, né, vai tirando toda aquela borra, toda aquela sujeira da prata para que fique só a prata em si, né? Então, assim, ele começa a falar assim: o Senhor nos provou, o Senhor nos acrisolou como a prata, Tu nos deixaste cair na armadilha e oprimiste as nossas costas. Veja bem que ele não está falando, olha a clareza dele, ele não está falando que o inimigo fez isso com ele. Não, porque não tinha inimigo. Entre o Mar Vermelho e o Jordão, tinha inimigo? Não tinha inimigo. Não tinha inimigo. O único inimigo ali era quem? Era o homem exterior de cada um daqueles ali. Né? Ou seja, era aquela luta entre a pessoa e ela mesma. Né? Mas inimigo, nações poderosas, assim, colocou o Egito, estava destruído. Os egípcios e os seus cavaleiros ficaram no Mar Vermelho. Não tinha inimigo, né? Não tinha esse tipo de perseguição. Né? Então ele está reconhecendo que quem fez isso foi quem? Foi o Senhor. Então ele consegue olhar e falar assim: o Senhor permitiu, o Senhor na minha versão diz deixou, não sei como está na versão dos irmãos. Tu nos deixaste cair na armadilha, permitiu, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Olha só que compreensão interessante dele. Né? Ele começa a descrever isso e a falar isso no meio do Salmo. Ele aqui está com o coração dele alegre, porque se a gente vê os primeiros 7 versículos, a gente vai reparar que ele está conclamando, ele está glorificando, dai glória ao nome do Senhor, louvai o Senhor, aclamai toda a terra, fazer isso, fazer aquilo. Ele está rejubilante. Não é aquele tipo de salmo que ele começou abatido e depois, no período, ele começou a adorar o Senhor. Eu acho que ele, na minha percepção, eu acredito
né? Não sei como os irmãos enxergam, assim, como ele estivesse vendo isso como parte de um processo de Deus na vida dele. E ele bem consciente de que, assim, o Senhor é o dono da vida dele, o Senhor é o Senhor da vida dele, né? O Senhor permitiu que isso acontecesse de fato, mas isso não é motivo de tristeza, assim, no sentido do espírito, né? Isso não é um sentido de abatimento total, como Paulo coloca lá, ou um sentido para deixar o Senhor, né? Ele diz assim, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, ele consegue entender a necessidade de ser acrisolado, como a prata, né? De passar pelas armadilhas, de ser oprimido, né? É claro que a gente não está falando aqui oprimido daquela opressão demoníaca, né? Não é isso, né? As circunstâncias realmente vêm sobre a vida de um servo de Deus a ponto daquela pessoa, às vezes, quase beirar um possível desequilíbrio, né? Como Davi, que se fingiu de louco numa situação assim caótica para que pudesse preservar a sua vida. Então ele está falando disso. Fez com que os homens cavalgassem sobre a cabeça dele, quer dizer o quê? Humilhação. O que é o homem cavalgar sobre a nossa cabeça? Humilhação. O Senhor permitiu que os homens nos humilhassem, que nós fôssemos humilhados, que as pessoas passassem por cima da nossa cabeça, não é assim? Como é que uma pessoa, quando está ainda muito dura, faz? Você não vai passar por cima de mim. Mas de jeito nenhum. Não é assim? E aqui ele relata, glorificando a Deus da importância de ter visto Deus permitir que as pessoas passassem por cima dele. O que esse processo resultou na vida dele? Como foi importante? Né? Porque se as pessoas, entre aspas, passaram por cima do filho, no sentido não da soberania, né, da autoridade, mas assim, pela permissão, porque ele se sujeitou, né, ele deixou a sua glória e realmente veio e não veio assim, subsistindo como Deus, mas se humilhou realmente numa figura, numa forma humana, e se humilhou até um ponto de cruz, ou seja, então as pessoas meneavam a cabeça assim, diz Isaías, relata isso várias vezes profeticamente falando, que as pessoas passavam e meneavam a cabeça e diziam, se ele é Deus mesmo, que ele desça e salve a si mesmo, né? E alguns cuspindo, né? Outros gritando, né? Então toda aquela humilhação que o próprio Filho de Deus passou, né? E que os profetas passaram, e que Jesus alertou os seus discípulos dizendo, olha, se fizeram isso com caule, com original, imagina com galho verde, né? Então assim, vocês se preparem, né? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas eles fizerem isso comigo, eles vão, né? Isso virá sobre a vida de vocês no momento que vocês estiverem preparados para isso, né? Então assim, passamos pelo fogo e pela água, então ele vê assim, a importância de se passar pelo fogo e pela água. Ele consegue enxergar assim, teve que acontecer, tive que passar, como se a salmista estivesse querendo, tive que passar. E o profeta diz isso claramente, né? Se passarem pelas águas, não submergirás, né? Se passares pelo fogo, não te queimarás. Não é assim? O Senhor falando através do profeta Isaías, se não me falha a memória, né? Isaías, né? Assim, deixando claro que realmente, assim, o Senhor não iria poupar ele de passar pelo fogo e pela água. Mas o Senhor falou assim, você vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Você vai passar pela água e não vai se afogar. Né? Então, assim, você vai passar por todas as circunstâncias, mas o poder que as circunstâncias têm de destruir homens naturais, elas não vão ter sobre você. Embora você tenha que passar isso tudo. Você tenha que atravessar isso tudo. Para que o meu nome seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Para que o Senhor possa, nesse processo, a gente não gosta de começar toda hora, né? Começa assim no sentido de recomeçar. Pelo menos falando eu, Rafael, você recomeçar, você zerar tudo toda hora, é uma coisa um pouco problemática para a gente humano. Mas Deus não se incomoda com isso. A figura do vaso, ele fala o tempo todo. Eu estou fazendo vaso, quebrou, ele faz o quê?
refaz. Ele está todo o tempo, assim, disponível com as suas mãos para se vaso quebrar, refazer. Como o irmão que o Xande estava citando de 82 anos, que no momento que o irmão viu algo do Senhor, ele, beleza, rasguei isso aqui, vou zerar. Vou começar do zero. Precisa servir o Senhor hoje. Né? Assim, não se apegou a tudo que ele entendia, ou que ele via, ou que ele percebia. Né? Eu, olhando esse testemunho que você contou, né, procuro tentar trazer isso para a minha vida. Poxa, estar disponível o tempo todo, até aquilo que a gente recebe do Senhor, a gente está zerando com o Senhor, está começando, está, né, mantendo essa posição de simplicidade, né, de humildade, de dependência mesmo, né, de não criar um currículo numa história, né. O caso dele foi um caso que ele eu vi muita disposição. Não é só uma mudança, né, que você muda, né, toda mudança ela gera um desconforto muito grande. Ela gera um incômodo. Para você mudar é difícil. Para você mudar, você traz uma notícia para uma empresa de uma mudança qualquer, que seja de qualquer natureza. Irmão, é um bafafá, é um desconforto, você perde dias ali de trabalho, de produção. Né? A mudança ela é assim. E ele não. Ele mudou e com muita alegria, com muita disposição. Acabou para mim, estava no engano, agora eu estou correto. Né? Isso é um dom, não é uma profissão. Né? Eu não quero entrar em detalhes. É um dom, não é uma profissão, e hoje eu sou servo. Vou servir ao Senhor. Né? E começou o ministério até de apostolado. Né? Hoje ele exerce o ministério de apostolado. Mesmo que, não sou nada. Mas é um ministério de apóstolo, porque ele já foi à Bahia 30 ou 40 vezes, já viajou esse Brasil inteiro, né, pregando a Cristo, pregando o Evangelho, formando igreja, formando povo, né, nos lares, né, nas casas. Então você vê que é um apóstolo, né, sem ser reconhecido. Muitas vezes o pessoal olha ele até despreza, né, mas vai fazendo a obra do Senhor. E essa disposição assim de recomeçar, né, que Isaías teve também, né, quando zerou a conta, né, e viu o Senhor e por mais que tenha um curso, por mais que tenha lá o tempo, né, próximo do rei, já num serviço, né, um ofício profético, de repente ele enxerga o Senhor de uma maneira como ele não enxergava. Né? Porque se ele tivesse aquela visão e aquilo fosse comum para ele, ele ia tratar como? Com naturalidade, concorda? Senhor, glória a Deus. Mas não foi com naturalidade. Porque ele não tinha aquela compreensão do Senhor que ele recebeu aquele dia. Ele tinha uma compreensão do Senhor? Tinha. Ele tinha uma compreensão do Senhor. Ele corria digamos assim, no ofício profético? Sim, creio que sim. Né? Mas num dado momento, o Senhor se revelou a ele de uma forma diferente. Ele teve uma compreensão do Senhor de uma forma diferente. E isso fez toda a diferença para a vida dele. A ponto dele caminhar de uma forma totalmente diferente do que ele havia caminhado até aquele momento. E talvez dele enxergar ele mesmo diferente de como ele enxergava ele até aquele momento. Porque são as maiores mudanças que nós podemos ter particularmente, tá? Não é questão de fechar questão e tal, é só percepção. Para mim, as maiores mudanças que qualquer ser humano pode ter, as maiores, é a percepção que ele tem de Deus e de si mesmo. O resto é hábito. Mudou o processo da conversão que vem em consequência dessa visão principal. Uma pessoa tem uma visão do Senhor, consequentemente ela tem uma visão dela mesma. Ela pode ver o Senhor de uma outra forma, mais ampla, e consequentemente ela vai ver ela de uma outra forma. E isso vai mudando o tempo todo na vida cristã. O tempo todo na vida cristã. Se você pegar Moisés no início, ele vê o Senhor de uma forma e ele de uma forma. Aí daqui a pouco ele vê o Senhor de uma outra forma e ele de outra forma. Cada vez ele vai vendo o Senhor de uma forma maior, mais sem palavras para descrever, como Paulo falou, né?
mais glória, mais sabedoria, mais soberania, mais perfeição, e ele vai olhando para ele e vai vendo ele mais imperfeito, com menos condição, mais dependente e mais sem condição. São as maiores mudanças que se produz, né? Por que uma pessoa fica paralisada? Porque a visão que ela tem de Deus, Deus não muda, mas a visão que ela tem do Senhor não muda. E a visão que ela tem dela não muda, então ela ali tem uma religião e ela vai embora. Entendeu? Ela acha que é isso, Jesus é isso. Ah, tá, Jesus, eu sou isso aqui, eu sou um servo de Deus, eu jejuo, eu oro e tal, e acabou. Qual é o papel da cruz? O papel da cruz é operar esse processo de não só de destruição, mas também no lado da ressurreição, né, da vida, da reconstrução, de forma contínua. Então, a pessoa sempre vai ver o Senhor num outro aspecto que ela não via, e sempre vai ter uma consciência de si mesma diferente. É igual aquela pessoa, ela olha. Como é que Pedro via ele? Como é que Pedro via o Senhor? Via que o Senhor era poderoso, não via? Ele via, ele sabia, poxa, o Senhor é poderoso, o Senhor pescou, o Senhor pegou, né? Lá peixe, quase arrebentou, o Senhor dá uma ordem, né? O mar obedece e tal, eu andei nas águas sobre o Senhor e tal. Mas, eu também não sou fraco não, hein? Também se deixar, eu arranco a espada e corto a orelha, eu parto pra cima. Não é muitas vezes, se a gente tenta contextualizar na minha vida, na vida de cada um da gente, a gente tem uma percepção do Senhor, mas tem uma percepção também nossa, e de repente chega um momento que o Senhor vai criando o quê? O que Pedro passou? Opressão. O que Pedro passou? Os homens cavalgaram sobre a cabeça dele. O que Pedro passou? Pelo fogo. O que Pedro passou? Pela água. E aí quando ele olha para o Senhor, a visão que ele tem do Senhor muda. Porque ele olha e o Senhor não age como ele mesmo agiria se estivesse no lugar do Senhor. Ele sabe, Pedro, que se ele estivesse no lugar do Senhor, Pedro, estava frito. Estava cortado pela pessoa que ele era. Se ele está ali, já era para ele mesmo. Pelo que ele mesmo cobrou dos outros discípulos, pelo que ele mesmo estaria nessa condição. Quando ele olha e vê o Senhor trocando olhar com ele e seguindo o caminho da cruz, e depois ressurreto aparecendo para ele, perguntando, Pedro, tu me amas? Certamente, o conhecimento que Pedro passa a ter do Senhor ali é muito mais profundo do que aquele conhecimento superficial que ele tinha. Jesus é poderoso, dá peixe, dá pão, dá água, cura e faz isso. É o mesmo Jesus. É o mesmo, é a mesma pessoa. Só que o conhecimento, a raiz da árvore começa a crescer para baixo. E quando ele tem essa percepção do Senhor, a percepção dele mesmo também muda. Como é que esse cara confia em mim? Eu não confio em mim, pô. Como é que esse cara me dá valor? Coloca para tomar conta das ovelhas dele. Eu mesmo tenho consciência do que eu fiz, das coisas que eu passei, da maneira como no momento que ele mais precisava, porque no momento que eu mais precisei, afundando na água, eu clamei e ele me deu a mão. Mas no momento que ele mais precisava, eu corri e disse que não conhecia ele. Talvez a gente não diga isso assim, com palavras e tudo, mas talvez em atitudes, em gestos, em momentos que a gente fale alguma coisa, chateado, irritado, né? Que saia alguma ingratidão sutil da nossa boca, não direta, né? E eu tenho certeza que Pedro olhou e falou assim, eu tenho certeza que ele também se viu de uma forma diferente. Então, talvez o salmista, quando esteja olhando isso, ele tenha visto o início da caminhada no mar, ele tenha visto o final do Rio Jordão, ele tenha visto que o Senhor guardou a alma dele e não resvalou o pé, mas ele falou assim, é necessário que algo aconteça nesse percurso aqui para que realmente eu possa ter o efeito de ter andado com Deus, de ter caminhado com Deus. Né? E essa obra gloriosa ele está descrevendo aqui. Provar, acrisolar, deixar cair, oprimir
cavalgar sobre a cabeça e passar pelo fogo e pela água. Não de uma forma descuidada, não, mas na soberania de Deus, de uma forma calculada, ponderada, sabendo que, né, o Senhor só dá aquilo que nós temos estrutura para passar, nem um pouquinho a mais, né? Que às vezes nós achamos que temos um limite, Deus vai além, porque Ele sabe o nosso limite, né? Então, assim, se a gente lê, pra você ter noção, se a gente lê, a gente fala assim, poxa, né? Deus para forjar servos, né? Uma coisa que me impressiona muito, olha só, é Jeremias, né? Jeremias foi um homem que profetizou praticamente em 30, 35 anos aproximadamente de ministério profético, né? Onde grande parte desse ministério profético, Israel estava bem financeiramente, bem no sentido assim, prosperando, e ele falava que Israel ia ser destruído. E que Israel iria ser cativo, não é assim? Grande parte do ministério profético dele, né? E quando chega no último 20% do seu ministério profético, o que acontece? Israel é levado cativo, Jerusalém é destruída e ele profetiza o quê? Que tudo vai ser restaurado e vai ficar bem. Então ele está sempre falando o contrário da realidade. Quando tudo está bem, ele está falando assim, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Quando tudo está mal, depois ele vai falar assim, agora vai acontecer isso, isso, isso. Imagina como forjar uma pessoa que precisa estar preparada para atravessar isso. Como Deus prepara e forja uma pessoa. Nos dias de hoje, um irmão que seria uma coluna, alguém que vai aguentar peso. Né? Como? Ele diz, ele fala assim, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias diz. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Que engraçado. Como o Evangelho fala, o Senhor é a luz, o Senhor traz a gente para a luz, é o reino da luz. Olha que percepção que a gente precisa ter. Sim, Jesus é o reino de luz. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao homem, ilumina todo o homem. Vindo ao mundo, ilumina todo o homem. A luz do Senhor vem para dissipar a treva. Mas aqui o que ele está falando é de uma outra treva. É daquele vale da sombra da morte que Davi falou. Ainda que o Senhor faz os seus servos atravessarem. Para preparar eles. Para que eles sejam coluna nesse mundo, né? Ele diz assim, ó. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne, a minha pele e despedaçou os meus ossos. Como Jeremias está falando. Tendo a percepção, né? Ele fez-me habitar em lugares tenebrosos, e foi verdade, né? Ele ora morou em cisterna, ora em poços de lama, ora em lugares sombrios afastados da cidade, ora levado com Nabucodonosor, embora Nabucodonosor tivesse liberado para ele voltar, né? Cercou-me de um muro, já não posso sair. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Não é que o Senhor não ouvia a oração de Jeremias. É claro que Jeremias tinha um profundo relacionamento com o Senhor. E foi um profeta que o próprio Senhor Jesus deu testemunho dele. Né? O que ele está falando aqui é de uma oração que é de propósito. Deus não vai mudar o seu propósito. Ou Deus não vai mudar o seu propósito, o seu plano, por uma questão pessoal minha. Esse tipo de oração Deus não vai ouvir. É claro que vai haver comunhão, relacionamento, andar com o Senhor e tudo. Amém. Mas ele está falando o seguinte, quando clamo, quando peço uma coisa diferente, porque não é aquilo que ele vai fazer, ele não vai ouvir. Como estamos falando aqui, não estamos falando do povo que anda numa situação assim completamente pobre espiritualmente falando, clama o Senhor, precisa de um pão, é claro que o Senhor vai dar um pão, a gente não está falando disso, a gente está falando aqui de preparação de discípulo. Né? É claro, uma criança pediu, vai sempre ter socorro. Né? Pediu, gritou, sempre está ali o Senhor presente. Quando é que a pessoa grita e o Senhor já pode levar um tempo?
para responder. É quando o Senhor sabe que aquela pessoa tem condição de esperar. Não é assim quando o nosso filho cresce? Quando um neném grita, você faz o quê, irmão? Você vai na hora. Quando era cedo, eu ia na hora. Né? Pô, tá no berço, você virou, né? Sei lá, engasgou, né? Assim. Aí depois cresce um pouquinho e tal, aí você já... E depois, quando já é a idade assim do Samuel, da Sarinha hoje? Você fala, Sarinha, quero... Sarinha, espera. Eu já estou fazendo sua comida, já falei 2 vezes, espera. Por que eu posso fazer isso com ela hoje? Porque ela tem condição hoje de esperar. Então, quando Deus começa a fazer a gente esperar, é porque Ele já viu em nós a condição que Ele mesmo criou no nosso coração e no trabalhar da nossa alma, sujeitando a obediência dEle, que nós podemos esperar. Senhor, eu não suporto essa situação. E o Senhor faz como Jeremias, se cala e aguarda e faça com que eu espere. E por que o Senhor faz com que eu espere? Porque Ele diz que aqueles que esperam nele renovam as suas forças. Então, quando Deus quer fortalecer alguém, Ele faz aquele alguém esperar. Porque quando aquele alguém espera, o seu caráter é aperfeiçoado na espera. E a sua perseverança se fortalece. E aquela pessoa se torna perseverante. Paulo enxergou que nessa perseverança, ele ganhou experiência com o Senhor. E na experiência com o Senhor, ele ganhou um outro tipo de esperança. Então, olha só como o salmista, quando viu aquilo, ele viu que, na verdade, em tudo aquilo que hoje as pessoas pegam como ruim, olha como ele viu o Senhor edificando a alma e trabalhando realmente para que surtisse um bom fruto do período desde a entrada até a saída do rio. Então, assim, se olhar isso, eu acredito, hoje em dia ninguém nem mais lê isso. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez-se como um urso à minha espreita. Olha só. Fui objeto de escárnio de todo o povo e a sua canção todo dia. Todo dia o povo escarnecia dele. Todo dia o povo zombava dele. Fartou-me, ele falou, Deus fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Já achou um pedaço de pedra na carne moída? E mordeu com vontade? O nervoso que dá? Eu já também. Né? Imagina a sua boca cheia de areia. Jeremias fala, é a sensação que eu fiquei. Por que ele atravessou isso? Não pôde casar, né? Nesse caso o Senhor pediu com que ele se relacionasse com isso, pela situação que o Senhor tinha na vida dele foi necessário. Mas assim, o que a gente está trazendo para isso e até pegando o gancho do que quando eu cheguei, a gente estava compartilhando de Paulo e Silas, né? Existe a diferença assim, do povo e do discípulo. E dentro dos discípulos existe a diferença da coluna. Então, se nós somos aqueles que almejamos, como o irmão Billy estava falando, o reino, pelo menos almejamos, então, assim, estamos na questão de buscar, o que a gente tem que trazer para dentro da gente com uma consciência? Que vai haver uma preparação. E essa preparação não está dentro desse ensino que se ensina para o povo. Pãozinho, água. Jesus está no barco, vamos atravessar o rio. Jesus está aqui, alguma coisa boa acontece. É claro, muitas vezes, como a gente falou, quando o neném grita, a gente vai lá e socorre. Muitas vezes, dentro de um contexto, esse tipo de comida vai ser dada não de uma forma equivocada, mas de uma forma por causa como Paulo falou, da limitação que existiam daqueles irmãos. Então ele voltava e falava de novo de batismo, disso, daquilo. Por causa que era a condição, então ele colocava daquela forma. Mas se, por um outro lado, nós almejamos realmente o Senhor, almejamos o reino, almejamos essas coisas, então assim, como será que esses homens que sentarão à sua direita e à sua esquerda, como ele colocou, virão do Ocidente e do Oriente, foram preparados para se sentar nessa mesa e para governar? Então foram preparados dentro de uma escola, né? E que não é diferente ao longo do tempo dessa escola. Olha só,
minha alma continuamente se recorde e se abate dentro de mim. Aí no final ele fala assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muita gente usa esse versículo 21 isoladamente, sem contexto nenhum. Nenhum. Ele está dentro do capítulo 3, mas o cara só leu 21. Quero trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. Não, mas o contexto que ele estava é importante entender. A percepção, e olha que a percepção dele aqui dentro do livro de Lamentações, quando ele está lendo esse capítulo 3, é claro que ele não tem a percepção mais global do que o Senhor vai glorificar o nome dele. Porque o Senhor usou a Babilônia, mas o Senhor vai disciplinar a Babilônia. O Senhor vai quebrar a cabeça de ouro. Né? O Senhor vai levantar intercessores, o Senhor vai trazer o seu povo de volta, o Senhor vai restaurar o seu povo. Né? O Senhor vai forjar homens ali também como Esdras, como Neemias, né? Pessoas que vão trabalhar também ali debaixo de luta, de batalha, na reconstrução de um testemunho, né? E é claro que esse cativeiro serviu para arrancar a idolatria de Israel, aquela idolatria que vinha antes de Elias, aquela idolatria que permeou o povo tanto tempo, o Senhor arrancou aquilo do povo. Eles voltaram a errar em muitas coisas. Mas na questão da idolatria, acabou. Então, assim, se o Senhor precisou de Jeremias, porque o profeta não pode falar as coisas e está fora do contexto. O irmão não pode ser coluna e ensinar a coisa e está fora do contexto. Vai estar todo mundo dentro do contexto. Ah, não, porque Josué e Caleb foram fiéis. Beleza, mas eles vão andar 38 anos também junto, todo mundo. Não tem jeito, não é porque eles deram certo e tal, Deus vai bradar e vai... Não é assim. Vão ficar todo mundo andando os 38 anos até completar os 40 para entrar. A diferença é que aqueles vão morrer e esse vai viver. Mas as circunstâncias? Vai estar lá, irmão. Vai passar. Então a mesma coisa. O irmão vai ser preparado, vai ser coluna. Então imagina que vamos estar dentro do contexto daquilo que o Senhor vai fazer para limpar a sua igreja. E se o Senhor limpou primeiramente Israel na sua primeira aliança e arrancou a idolatria do seu povo, nós não vamos crer que nos últimos dias o Senhor vai arrancar a idolatria da sua igreja e vai limpar e purificar a sua noiva com a mesma vara? Ainda que ela seja molhada no óleo da graça de Deus? Não pode ser diferente. E não será diferente pelo testemunho que o Senhor deseja edificar e colocar sobre a terra. Então, ainda aqueles que, irmão, mas eu não estou na idolatria, irmão, mas eu não estou na circunstância, eu não participo disso, irmão, mas como assim? Todos nós somos o grande Israel de Deus, a circunstância vai vir para todo mundo. Ou você acha que o ainda aquele de Abacuque, que era um homem fiel, ele poderia falar, Senhor, eu sou fiel, deixa pelo menos um gado no meu pasto, porque eu não me dobrei. Não vai ter gado no pasto de ninguém, Abacuque. A diferença é porque eu sou o teu Deus, e você vai me adorar em espírito e você vai se alegrar, mesmo em todas essas circunstâncias, porque eu vou ser contigo. Mas você vai estar naquela circunstância igual a todos. Porque eu sou Deus do povo. Não vou causar acepção de pessoas. Mas, o que ele diz? Ele pode dizer, ainda que eu me alegrarei. Embora existisse todo um restante de povo que vai estar como, irmãos? Quando vem a purificação do Senhor à vara. Então, assim, quando eu percebo esses homens, né? Eu peguei um exemplo de Jeremias, mas teriam muitos exemplos para dar, e vejo o salmista glorificando a Deus por essa circunstância e falo assim, meu Deus, certamente o Senhor deu graça e abriu os olhos desse homem que escreveu isso aqui. Porque o Senhor, ele não está falando porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo, ainda que fosse, poderia, né? No sentido da gratidão, né? Poxa, Senhor, caramba, o Senhor trabalhou isso, o Senhor matou meu inimigo, o Senhor tirou meu inimigo, o Senhor me livrou disso, o Senhor me livrou daquilo. Não. Ele está falando assim, o Senhor me deu um início de caminhada, me deu um final, guardou a minha alma, guardou para que meus pés não se revelassem, e o Senhor me tratou nesse período. O Senhor permitiu tudo isso aqui que está descrito, né? E ele diz assim, eu entrarei na tua casa com holocaustos, oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas.
Mas olha o que ele passou. E em nenhum momento ele está vendo isso como algo ruim. Como Davi também disse N vezes, né? Foi-me bom ter sido afligido, né? E muitas outras situações a gente vai encontrar, né? Pessoas que passaram por situações na sua vida e as pessoas que estão em torno podem olhar e achar que tudo é uma desgraça, e a pessoa pode olhar para aquilo que ela está passando e falar assim: Senhor, eu louvo e bendigo o teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? E esse louvor ou essa adoração é aquela adoração consistente que você estava falando de Paulo e Silas, que não estava ligado ao fato de estar ali, não estar, ser liberto ou não ser liberto, sabe? Exigir de Deus que, pô, Senhor, eu estou na tua obra, mulher endemoniada, eu libertei a mulher, agora eu estou aqui, pô, que história é essa? Né? E assim, não existe essa postura. Existe apenas um reconhecimento o tempo todo de que o Senhor é merecedor de receber aquela adoração. Independente da condição que eu me encontre, com gado ou sem gado, ou como esse irmão falou aqui, andando ou com a pessoa andando sobre a minha cabeça, assim, independente do que está acontecendo, o Senhor é merecedor. O Senhor deve receber esse louvor e essa adoração, né? Então eu creio que isso realmente é um incenso que sobe a Deus, assim, com uma pureza que é como ele falou algumas vezes com os profetas, né? Que ele cheirava aquilo e falava assim: caramba, que cheiro agradável, né? Que cheiro bom, né? Esse tipo de adoração, de louvor, né? Da mesma forma que o Senhor muitas vezes cheirava e falava assim: poxa, eu não me agrado desse tipo de perfume. Agora, interessante que assim, você vê que o salmista aqui, ele está dentro de uma... Você vê que ele, quando ele começa a louvar e agradecer ao Senhor, ele está dentro de uma racionalidade, né? É verdade. Você vê que ele está dentro de uma coisa totalmente assim, racional e coerente, né? A primeira coisa que o inimigo faz com a gente, né, no momento de quando a gente começa a perder um pouco esse contato com o Senhor, a primeira coisa que ele faz é tirar a nossa racionalidade. A gente não consegue mais raciocinar de uma maneira normal e natural, né? Assim dizendo, vamos tirar todo o aspecto, né, aquela coisa meio que religiosa, engraçada, né? Vamos olhar de uma maneira como a gente olha o nosso trabalho, né? A gente olha num aspecto racional, a gente pega e faz as medidas e tal, seja o trabalho que for, você olha num aspecto racional. Então, o mais interessante que, assim, né, isso é uma questão, não fecho questão com nada, né? Estou querendo, assim, colocar para esclarecer de repente um pouco mais, para ajudar a gente, né? Então, o mais interessante é que na nossa caminhada você pega, assim, muitos irmãos, eu digo até eu mesmo, muitas das vezes que você se perde um pouco nessa diretriz que o Rafael falou, que você precisa saber de onde você veio e para onde você vai, qual é o seu fim. Quando você se perde nessa caminhada, é porque você saiu de uma racionalidade dentro de uma forma coerente. Pode perceber, irmão. Seja ela, você entrou por um aspecto totalmente ambicioso seu, profissional, pessoal, seja lá qual for, e você está naquela ambição e você se torna uma coisa irracional, você já não é mais racional. Você está tão cego por aquela situação que você fica irracional. O Senhor não chama a gente para uma caminhada irracional. Ele chama a gente para uma caminhada racional, para que a gente seja consciente naquilo que estamos andando. Porque Ele quer sim, como a gente falou outra vez, Ele quer que a gente tenha o conhecimento da sua glória. Então a caminhada com o Senhor é uma caminhada racional. Então a gente tem esse aspecto ambicioso, emocional, seja lá qual for, que você vai se perder e vai se tornar uma pessoa irracional, cega, nua, ou então você vai para um aspecto totalmente religioso que também você fica cego. Extremos, né? Extremos. Então assim,
A gente precisa ter uma consciência, irmão. Quando o Espírito, quando a gente crê no Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele nos dá é um espírito de revelação no nosso homem interior. Nos dá uma sã consciência, o qual outrora nós não tínhamos. Nós perdemos, como muitas pessoas perdem, elas não têm uma consciência. Agora, quando nós recebemos o Espírito, aí recebemos uma consciência em Cristo Jesus. Então a gente precisa estar atento nisso na nossa caminhada. Precisamos estar alerta. Você vê que o salmista aqui, por ele começar a entrar nessa esfera de gratidão, foi porque ele começou a ver coisas óbvias. Interessante. Tu vê que são coisas óbvias. Você acha que o Davi aqui não sabia disso? Sabia. Mas agora ele começou, o raciocínio dele começou a voltar ao normal. É uma coisa óbvia. Irmão, é uma coisa óbvia. Eu lembro que quando eu passei por uma experiência há pouco tempo, irmão, meu raciocínio começou a voltar ao normal quando eu vi coisas óbvias. Estava na minha cara. Aí o raciocínio começou, cara, mas isso é tão óbvio. É uma coisa assim, sabe aquela coisa assim que tu, caraca, a situação é isso, não tem como mudar, não tem jeito. É óbvio, irmão. Não tem como apagar isso. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e não tem como ninguém tirar isso, irmão. Esteja como estiver a igreja, ou da forma como você vê a igreja. Mas o Senhor disse que Ele vai preparar a sua noiva. E Ele está preparando, e Ele vai preparar. Esteja como estiver, irmão. É uma coisa óbvia isso. Isso é uma coisa concreta. Isso não é uma coisa abstrata. Ele já fez. A obra está consumada. Entende? Não depende de mim nem de você essa obra. Essa obra é dele. Ele vai tirar os estranhos da igreja dele. Então assim, irmão, precisamos andar racional na casa de Deus. Na nossa vida precisamos ser racional. Precisamos tirar aquela esfera religiosa, aquela coisa, sabe, irmão? Você, irmão, eu fico tão triste quando vejo às vezes, com o meu coração triste mesmo, com todo o peso e zelo de Deus, irmão. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Quando eu vejo irmãos de várias maneiras habitoladas, irmão. Sabe, de uma maneira tão... irmão... Até desequilibrada às vezes. Desequilibrada, às vezes até... Assim, me perdoa até a maneira como eu vou falar, mas até às vezes esquizofrênica mesmo, irmão. Sabia? Porque, irmão, você não vê racionalidade. Não é que a gente vai andar na casa de Deus racional e não vamos acreditar no poder sobrenatural da fé. Sim, irmãos, tem o poder sobrenatural da fé, mas com o raciocínio funcionando, irmãos. Sabe? Porque, irmão, quando você faz com o raciocínio funcionando, é uma fé consistente. Porque é a fé de Deus, é a obra de Deus junto com a tua fé, raciocinando junto. E aí é uma coisa sólida, irmão. Porque aí sim você ganhou aquela fé. Agora aquela coisa de varinha de condão, irmão, pim, muda. Quem está acostumado a ver filme que o cara faz assim, muda, explode, depois volta ao normal, acha que a vida é assim, mas não é assim, irmão. É racional. Eu acho que o grande problema também no Evangelho está em as pessoas escolherem alguém para pensar por elas. Elas não conseguem ter um relacionamento com Deus e questionar a palavra de Deus para Deus. Pô, não estou entendendo isso. Pô, isso aqui é assim. Né? Senhor, me revela isso. Né? Nós temos o vício de deixar que outras pessoas pensem por nós e nos conduza aos próprios interesses deles. Essa que é a verdade, porque eles não conduzem a gente a Cristo, eles conduzem a gente aos próprios interesses deles. Né? E isso é uma coisa que é muito grave. Né? O crente ele tem que despertar para ele entender a Bíblia. É igual Paulo criticou a igreja criticou não, ele elogiou a igreja De Bereia, né? Porque os apóstolos foram lá e a igreja foi verificada na escritura. Aqui ninguém fala bobinha, não. Tem que ter um raciocínio. Conhecimento. Tem que ter conhecimento.
né? Eu vi um pastor comentando assim outro dia na televisão, acho um absurdo aqui, eu ri muito, assim, que eu achei que eu debochei no meu espírito. Deixe eu ser o seu mentor. Venha para a igreja tal e deixe eu ser o seu mentor. Gente, eu falei assim, gente, a cabeça da igreja não é Cristo? Então quem tem que ser o mentor da igreja? O Senhor. O que ele pode fazer é usar o dom dele para esclarecer os irmãos aquilo que está obscuro, aquilo que precisa ser revelado a eles. É simplesmente desbaratinar, é desmatar. Olha, o caminho é esse, né? Isso, cada um tem um dom. Agora, hoje a coisa está complicada. Hoje você vê pessoas nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo no engano. Vamos tentar pegar um gancho aí nisso que você falou, que eu fiquei pensativo assim. Você falou assim, poxa, é ideal que, né, hoje as pessoas fazem que as outras pensem por ela, né? É uma espécie de terceirização, digamos assim, né? Exatamente. O que a gente terceiriza? Aquilo que não é importante. Vamos ser bem sinceros, né? O que é importante e fundamental a gente não terceiriza. Né? Ninguém deixa o outro pensar aquilo que ele quer pensar do jeito que ele quer, porque aquilo é muito importante. Concorda? Você só deixa o outro pensar aquilo que você não... A gente volta na história do valor. Da segunda-feira passada, do valor. É como dentro do cristianismo, Jesus Cristo tivesse perdido o valor. Dentro do cristianismo, Jesus Cristo perdeu o valor. Dentro do cristianismo tem muitas coisas com valor. Jesus Cristo é uma das coisas que perdeu o valor dentro de um cristianismo. Então, por que esses irmãos, né, mesmo com as pessoas dizendo que era apóstolo, verificaram a palavra, eles amavam a palavra. E por eles amavam a palavra, pela palavra você entende que eles amavam o Senhor. Porque o Senhor disse o quê no Evangelho de João? Aquele que me ama, ama a minha palavra. Eu estava falando de valor. A pessoa fala assim, não, de Jesus ninguém vai pensar por mim, não. O resto você pensa, a terra, a casa, isso aí você pensa. Isso aqui não, você não vai pensar. Só que hoje é o contrário, ó, isso eu penso. Isso eu não terceirizo. O que eu terceirizo? O resto. O cara vai falar lá de não sei quem, mas lá aqui, não sei quem. Opção de gente que eu nem entendo, deixa ele ler lá para mim. Os 10% está certo. Conta está paga, eu estou pagando. Quando isso volta? Isso volta quando o rei do reino passa a ter o valor. O que aconteceu na grande restauração de Josias? O povo era de Deus? Era de Deus. O rei era de Deus? Era de Deus. O que eles tinham perdido, irmão? A palavra. O que aconteceu naquela restauração? Aconteceu que os homens, limpando o templo por ordem do rei, acharam o quê? O livro, irmão. Irmão, para a gente achar a pessoa, a gente tem que achar o livro. Mas achar, eu estou falando no sentido metafórico. Mas a noiva do Senhor tem que achar a palavra do Senhor. Tem que ouvir o quê? A palavra do Senhor. Quando eles acharam o livro, o que aconteceu? Trouxeram o livro ao rei e falaram assim, olha, achamos o livro. Que ele abriu, o que ele descobriu? O que ele descobriu? Que estavam fazendo tudo errado. Não foi isso? Isso não causou uma grande restauração? Meu Deus, não fazendo nada. Separa os levitas, separa, não sei o que, separa isso. Manda limpar e tira aquilo está fazendo ao contrário. Toda aquela desenvoltura, todo o processo de restauração. Nunca houve uma Páscoa como aquela, desde aquela comemorada lá no tempo do Egito. 7 dias, depois eles festejaram mais 7. Aí veio a alegria, depois da restauração, veio a verdadeira alegria. Então, assim, por que desencadeou aquele processo? Porque eles encontraram o quê? A palavra. Dentro do cristianismo, Jesus Cristo perdeu o valor, porque a palavra de Jesus perdeu o valor. Se a gente parar e olhar hoje o contexto do cristianismo atual,
se pula, se faz isso, se faz aquilo, se canta, se vê tudo aquilo, mas muitas vezes os fundamentos, muitas vezes a obra da cruz, a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo não é ensinada como deve ser ensinada. Não é ensinada. É falado para as pessoas como elas usarem o evangelho para se livrarem dos seus problemas. Não foi o que você estava comentando ali? Da pessoa louvar porque aí Deus vai abrir a cadeia e ela vai sair livre? Então, na verdade, estão buscando artifícios nesse livro para que as pessoas possam resolver os seus problemas. Então elas estão tropeçando nesse livro. É a motivação. Então, elas estão tropeçando nesse livro. Esse livro aqui, irmãos, está perdido. É importante que a gente tenha essa consciência. Esse livro está perdido. É necessário que se ache. É claro, não estou falando da página e tudo e tal. Perdido no coração do povo, eu estou falando do povo me incluindo todos. Porque é a hora que o Senhor ganha o ouvido, o irmão Rogério gosta muito de falar isso, quando o Senhor ganha o ouvido, como ganhou dos 2 discípulos de Emaú, o que é o primeiro passo depois do processo do Senhor ganhar o ouvido? O coração começa a arder, foram o que eles falaram. Embora eles estivessem criticando, falando, você é um homem que não sabe de nada e tal, mas o que eles falaram depois? É bem que o nosso coração ardia quando ele dizia pra gente aquela palavra. Quando vai vir um valor a ponto de falar assim, rapaz, a gente queria resolver o nosso problema e sair de Jerusalém e vir para Emaú. Só que o Senhor é tudo pra gente, vamos voltar para Jerusalém hoje à noite e ficar debaixo da vontade dele agora, mais perigoso ainda, mas vamos dar nosso jeito e vamos voltar. Porque a gente está lá debaixo da cobertura do Senhor. Quando o Senhor vai voltar a ter valor? Quando o coração arder. Quando o coração arder? Quando a palavra entrar. Quando a palavra vai entrar? Quando o Senhor ganhar o ouvido. Então é um processo. Não adianta as pessoas já pensarem de uma forma mística e achar que de repente, como o Paulo falou, vai vir uma varinha de condão, o Senhor pimba, aí arruma todas as coisas e faz tudo de uma forma totalmente esotérica, às vezes até. Né? Meio que esotérica, não. Como é que foi o processo de restauração lá atrás? N processos que o Senhor deixou para a gente aprender. Não. Vai ter que vir todos os processos, irmãos, de avivimentos genuínos, no sentido de gerar o amor pelo Senhor, começavam o quê? Pela leitura da palavra. Pelo amor à palavra. De um irmão, de outro, de pequenos grupos, dá o amor à palavra. Todo o processo que desencadeava depois era em virtude da palavra ocupar o lugar que ela precisa ocupar. E aí, consequentemente, o Senhor passa a ocupar. Que são as palavras dele. Vem o entendimento. O Pablo falou da racionalidade. Vem a racionalidade, a pessoa, pô, é esse caminho, não tem jeito. Foi o que o rei falou. Agora, irmão, troca tudo, fica tudo de cabeça para baixo. O povo era de Deus, o rei era de Deus, o sacerdote era de Deus, o levita era de Deus, tudo era de Deus ali, no sentido falando assim, né, da aliança. Estava dando uma promessa, mas por que estava daquele jeito? Porque a palavra tinha se perdido. A palavra tinha se perdido. Quando se achou a palavra, aí o levita foi para o seu lugar, o sacerdote foi para o seu lugar, o rei foi para o seu lugar, as coisas voltaram. Tudo começou a... Então não adianta uma pessoa humanamente forçando na boa intenção, falar assim, irmão, mas você funciona assim, vem para cá. Você, irmão, vem para cá. Você é isso, irmão, vem para cá. Ih, você, irmão, está no lugar errado, vem para cá. Você... Não tem como o homem arrumar a casa de Deus. Quem vai arrumar a casa de Deus é a palavra de Deus. É o próprio Deus. Então, a hora, cada um... Ih, caramba, eu estou aqui, estou no lugar errado. A própria consciência, aí o povo da racionalidade, assim, caramba, eu não sabia que era assim, meu Deus, meus olhos abriram. Como meu irmão de 82 anos não olhou e não é assim. Caramba, e agora? Tá aqui a carteira, toma lá. Tão simples quanto, né? E aí cada membro vai se ajustar perfeitamente no corpo por ordem da cabeça. Não adianta, eu sei que é boa intenção,
faz o café junto os irmãos, faz isso, faz aquilo, às vezes alguns são boa intenção, o café, pastor está junto e tal, tudo, às vezes faz parte de uma boa intenção do homem, né? A gente vai se entender melhor, vai ter uma unidade, a gente viveu muito tempo, mas mesmo assim isso não vem de uma obra natural. A igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo é de Cristo. A igreja não, ao mesmo tempo que ela é formada por homens, ela não é humana no sentido da sua natureza. Seus membros sim têm natureza humana, mas ela foi edificada por Cristo. Ela é um templo onde Deus habita, como diz em Efésios, no Espírito. É a casa de Deus. Então assim, quem é que pode colocar cada pedrinha, como Pedro disse, somos pedras vivas sendo edificadas, né, para a sua habitação no Espírito? É o próprio Deus. A situação individual é buscarmos a palavra, lermos, entendermos e caramba. Se for nos dado a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente está vendo, o irmão compartilha, a gente recebe do irmão, passa do irmão, o Espírito vai edificando todos, cada irmão vai ganhando do Senhor essa consciência. E lembra do que a gente falou? Dessa mudança o tempo todo, do que o Senhor é, do que nós somos. Esse processo de renovação o tempo todo. Quanto mais uma pessoa, quanto mais o Senhor ganha uma pessoa, menos essa pessoa coloca as mãos nas coisas do Senhor. E isso é uma lei. Quanto mais o Senhor ganha uma pessoa, menos essa pessoa coloca a mão nas coisas do Senhor. Quando você vê uma pessoa colocando muita mão na coisa do Senhor assim, ih, irmão, isso não é assim não, vamos fazer assim, vamos resolver. É porque essa pessoa tem pouco conhecimento do Senhor. Porque quanto mais conhecimento, é aquilo que diz no livro de Eclesiastes, irmão, é claro ali. Quando você entrar na casa de Deus, a verdadeira, o que ele diz? Sejam pouquíssimas suas palavras. Pouquíssimas. Quanto mais a pessoa conhece o Senhor, menos ela fala e menos ela coloca a mão nas coisas do Senhor. Mas ela faz aquilo estritamente que o Senhor está o quê? Ordenando, mandando, é aquilo que Moisés falou. Moisés não era o cara tagarela. Pelo contrário. Né? É uma pessoa que não era precipitada no falar. Não diz o livro de Provérbios? Conhece um homem precipitado no falar, mais esperança há para o estulto, né, para o ignorante, né, do que para esse homem. É o que diz o livro de Provérbios. Então, quanto mais uma pessoa conhece o Senhor, mais ela consegue esperar com o coração quieto. É claro que isso é um processo, a gente vai aprendendo, né? Imagina Abraão aprendendo isso, né? Quando veio Ismael, aquela confusão, aquela doideira, pô, acampamento, já tinha separado Ló, pô, já estava mais ou menos no esquema, era só receber a promessa e tal, já tinha recebido aquela primeira porção, quando ele foi para a situação com a fome e tudo, já recebeu aqueles presentes todos e tal, né? O Senhor guardou ele naquela situação e tal. Caraca, de repente uma mega confusão. Aquele processo, então é assim, a gente tenta botar a mão na coisa de Deus, aí dá mais confusão ainda. Irmão, mas eu só queria arrumar, que o irmão estava ali, o outro estava aqui, o outro estava aqui, a gente tentou juntar. Tem aquela palavra, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia, pois, no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque o Senhor faz isso. Só que sabe o que eu descobri, Rafael, pelo menos? Eu vou falar de mim. Eu não creio nisso. Nisso o Senhor não me ganhou, eu não creio. Eu não creio, por isso que eu acho assim. É a única conclusão que eu chego de mim mesmo. Porque eu vejo no Antigo Testamento, Deus falando o seguinte, olha, vou dispersar. Dispersar todo mundo, irmão. Mandava nego lá para a ponta da Ásia. Lá para onde hoje é Portugal, Espanha. Mandava gente para tudo que é lugar. Depois ele virava e falava assim, agora chegou o tempo, eu vou reunir o meu povo dos 4 confins da terra. Meu irmão, eu não acredito no Antigo Testamento. Tudo bem, então. Pô, pega o videozinho, maçãs de ouro em salvas de prata, e me explica em 48, porque todo judeu do mundo todo entrava num navio para voltar para Jerusalém, pô. Do mundo inteiro, meu irmão. Não explicação. Tá falando cara na Croácia, outro na Rússia, outro na Sibéria, outro nos Estados Unidos. Ninguém em tudo que é lugar, irmão. Um sino tocava, não entrava no barco e voltava, meu irmão. Por quê? Porque Deus bateu uma série e falou assim, hoje. E trazia gente de
tudo que era extremo e reunir o povo dele. Então você acha que a hora que o Senhor tocar a buzina para reunir o seu povo, não vai vir, irmão? Os servos do Senhor, os remidos, os lavados, eles não vão se levantar com o testemunho do Cordeiro e com sangue, irmão? Não vai levantar? Vai! O problema é que eu não creio ainda nessa palavra. Nesse aspecto eu não creio. Então o que acontece? Às vezes a gente tenta fazer algumas coisas no nosso natural, porque isso não é uma realidade ainda. E irmão, estamos aqui, pô, irmão, tá aqui. Como aquilo fosse realmente o que fosse da substância, a obra que um Deus perfeito fez. Não vai ser aquilo. Ah, claro, irmão, nós podemos, até comunhão é boa, a gente não está falando disso, né? Não, irmão, vou ficar paralisado, não vou fazer nada. Não estamos falando de extremo, como o Pablo falou. Claro, irmão, vamos continuar com o churrasquinho e tal, não sei o quê, com a comunhão. Isso é delicioso, a gente não está falando disso. A gente está falando daquela motivação de quando a gente vê a coisa e se coloca como um administrador da obra e quer fazer as coisas assim, entendeu? E assim, às vezes a gente vê o irmão que teria capacidade, como alguns irmãos que a gente vê claramente que o Senhor tem dado graça, como o irmão Dino, outros irmãos, e às vezes esse irmão não quer meter a mão em nada. O que será? O que será que tu foca, irmão? Não, irmão, isso aí é da localidade, isso aí, irmão. Os irmãos vêm aqui com os irmãos. Por que o irmão não quer meter a mão? Porque o irmão conhece um pouco mais pela graça aquele quem chamou ele. Então ele fala assim, não, claro que não meter a mão, isso aí. Eu vou chamar a fazer isso aqui, irmão, estou fazendo isso aqui devagarinho. O único objetivo é procurar fazer isso com fidelidade, me manter fiel à visão celestial, entendeu? Servir os irmãos, fazer isso aqui. No... O que o irmão se vê, ó? Desse tamaninho. Quem olha às vezes pro irmão vê um maior arcabouço de palavras, de não sei o que, o irmão olha para ele mesmo e se vê desse tamaninho, né, irmão? Só tem que trilhar isso aqui, fazer isso aqui, entregar pro Senhor. Amém? Cada irmão tem a sua parte, então sempre traz a responsabilidade do irmão e tal. Então assim, a gente vê que interessante como realmente, se há uma coisa que o Senhor nos impulsiona a fazer, esse é fazer que a gente ore, que a gente clame, como ele colocou aqui, que a gente grite, como Jeremias fez, que a gente chore diante do Senhor, né, como o Tiago fala, né, para que o Senhor possa realmente, sabe, tomar a frente. Quer dizer, tomar a frente é uma força de expressão também, né, porque já está na frente, o Senhor está no controle, mas assim, que o Senhor possa, né, nos dar graça para ver que Ele é o centro, para ver que Ele é o Senhor, que Ele é o cabeça, para que a gente possa se aquietar diante dEle, aquietar nossa alma, sabe? E ver o fruto do penoso trabalho dEle, que Ele já fez. Veja esse fruto e fique na dispensação para fazer aquilo que o Senhor estritamente nos mandar, né? E que o Senhor nos ganhe, de alguma forma, né? Poxa, Senhor, eu sei que não depende de mim nada, mas assim, como eu gostaria de fazer parte, de estar incluso, né? Assim, de que o Senhor contasse, como disse Isaías, conta comigo. Eu sei que isso não depende de mim. Se eu não estiver aí, vai acontecer, talvez até melhor, irmão. Eu não tô, não é essa a questão, mas assim, como eu gostaria de fazer essa parte, se eu me desse essa graça, né? De a gente poder... Imagine, irmão, um desfecho. A última geração para o Senhor voltar. Imagina a graça da gente poder participar da preparação do caminho do leão da tribo de Judá. Que preparou o caminho do cordeiro. Agora vai ser preparado o caminho do leão. Né? João Batista preparou esse caminho. Imagina o privilégio. Aí João Batista tinha essa consciência. Ó, como é que ele se via? O pessoal que olhava, Jesus falou, o maior homem nascido de mulher é João Batista. A galera, pô, João, meu irmão, tinha até discípulos, cara. Como é que ele se via? Ó, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Tem nem condição. Embora ele fosse o instrumento que o Pai designou para batizar Jesus. Olha só, até na carne ele teria toda a condição de usar argumentos, de fazer o quê? Tá vendo, meus discípulos? Ele é tudo e tal, mas ó, eu é que batizei ele, hein, meu irmão. Você tá entendendo a moral que eu tenho, né?
Tá entendendo? Tudo bem, ele é o cordeiro, ele veio tirar o pecado e tudo, mas ó, quem batizou ele na água aqui fui eu. Caraca, meu irmão, o nego ia adorar o maluco. Entendeu? Porque, pô, ele podia usar esse argumento. Gente, hoje o nego usa mais do que isso. Hoje o nego nem tem isso e usa. Ali ele tinha, o nego nem tem isso e usa, meu irmão. Ali ele tinha o argumento, fala assim, ó, tá vendo? Ó? Eu botei, vê a voz, tá? A sua voz que clama no deserto. Não, a gente vê o irmão às vezes pregando lá no... quem vai dizer? Isso é meu ovelha, ó. Vai dizer. Exatamente, essas questões. Então imagina, ele ali tinha... E o que ele falou? Olha só que interessante. Olha só, eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olha o conhecimento que existe. Existe um conhecimento. Assim, as pessoas que estão à volta estão entendendo. Não, ficam assim, é mais um e tal. Mas ele olha e fala assim, não. Eu deveria estar no teu lugar e você me batizando. Foi o Senhor que veio para tirar os pecados do mundo. O Senhor é o Cordeiro de Deus. Aí Jesus, na mais maravilhosa perfeição e na compreensão e no entendimento vazio totalmente de si mesmo, declara um homem de barro: é necessário, João, que se cumpra toda a justiça de meu Pai. Por isso eu vou mergulhar nessa água e você bota a mão na minha cabeça. Porque pelo meu Pai você foi designado para preparar o meu caminho. E em submissão ao meu Pai, em obediência a Ele, porque eu amo fazer a vontade dEle, eu vou mergulhar nessa com alegria. E você bota a mão na minha cabeça. Caraca! Tu fala assim... E assim, o pessoal, todo mundo descendo e a galera querendo subir. Todo mundo entendendo que o caminho é esse. Mergulha, meu irmão, esquece. Deixa essas paradas pra trás, larga essas coisas, mergulha. Fica no Senhor. E o pessoal querendo alguma coisa. Querendo ser discípulo de João, querendo não sei o que, brigando. Outro quer Apolo, outro quer Paulo, outro quer não sei o que. O outro quer a denominação A, que é a B. O outro quer o ministério tal, participa desse ministério. O outro foi ungido pelo fulano. O outro pelo cicrano. O outro não sei o que. O outro isso. Quando no final, de que vale de tudo isso? Quando você lê, irmão, e chega a essa conclusão, dá aquela sensação terrível, sabe de quê? Quanto tempo eu perdi, meu irmão. Você imagina esse irmão de 82 anos quando olhou. É claro que muitas coisas pelo coração dele, como você declarou, ele fez para o Senhor. A gente não está falando disso. Mas era a compreensão que ele alcançou melhor e falou assim... Ainda que eu tivesse servido o Senhor ali e tal, mas... Como mudou? Ai, que dor! Caraca, quanta coisa eu fiz que era pro homem, né? Quanta coisa... Tudo bem, por mais que o coração fosse puro e tal, entregue, assim, né? Então, assim... Imagina um irmão que fez tudo isso, sempre, né? Eu fui batizado pelo fulano de tal, eu fui ungido pelo ministério e tal, depois o irmão abre a compreensão ali e fala assim, meu Deus, liga bem nisso tudo, isso é tudo lixo. Isso não serve para nada. Você imagina a sensação de você construir uma coisa. É a mesma, irmão. Se você construir essa casa, daqui a pouco chega a prefeitura e fala assim, ó, esse terreno tá legalizado, manda passar a máquina. Como é que tu fica, irmão? Tu olha aquele tijolo, fala, aquele tijolo eu levantei no sábado de noite. Olha aquele embolso, eu fiquei até domingo pintando aquilo. Cara, a sensação é horrível. É a mesma sensação, às vezes, de quando, imagina, o Senhor fala que alguns vão passar lá, meu irmão, pelo fogo. Quase que nu. Salvo, sem problema, mas a obra vai ser toda queimada, porque foi palha, feno. Não foi ouro e pedras preciosas, né? Então, assim, o Senhor nos ajude, nos dê essa graça de entender como o salmista que viu tudo isso aqui, passou, atravessou isso tudo, talvez para ter uma compreensão de uma edificação mais clara, para que ele mesmo possa entender o Senhor, a forma que o Senhor trabalha e que é necessário ser edificado. Ele fala assim, não vou edificar palha, feno, não vou gastar tempo em coisa que vai queimar. Não, vou fazer menos. Pouquinho até aos olhos dos homens, mas o que for ouro, o que for pedra preciosa, que quando passar pelo fogo, vai ficar lá, poxa, como sobre edificação para o Senhor poder receber como uma oferta, né? Então, assim, o Salmo 66 realmente marcou, assim, de uma forma
que eu fiquei pensando assim, caramba, como alguém pode agradecer por coisas assim, né? Como alguém... E creio que Paulo, quando falou isso, me alegro quando eu sou, né, injuriado, injustiçado, perseguido e tal, era uma forma também como esse irmão que escreveu esse salmo aqui. Não de extremo, não de buscar essas coisas, não daquele lance que a gente colocou do irmão em um, né? Não incorrer isso em soberba. Não, mas em ver que uma circunstância, como ele colocou aqui, deixou, permitiu, como uma coisa permitida pelo Senhor, como uma coisa assim, dada pelo Senhor, como um presente para estar construindo a nossa vida, né? Como foi com tantos servos aqui que atravessaram, né? Você até falou isso quando você estava compartilhando aqui, né? É um homem... Todo mundo fala muito de João Batista até hoje, algumas denominações se apoiam até em cima, né, da vida desse homem, todo mundo fala tudo dele. Que batizou Jesus, que isso comia gafanhoto, que era um profeta tremendo. Poucos falam realmente assim de uma forma mais enfática que ele terminou com uma cabeça em cima da bandeja de prata. Que no fundo todo mundo quer viver aquilo, mas não quer terminar daquele jeito. Jesus não quer. Ele como um homem. Poderia, ele preso, falou assim, né, mande ver lá. Jesus entendeu e tal, mas sabia o propósito dele, já tinha acabado, o caminho estava preparado, o Senhor já passou pelo caminho. Irmão, se você faz uma coisa para, né, bota aqui uma rampa porque você quer levar a caixa d'água para o segundo andar. Quando você coloca a caixa d'água no segundo andar, o que você faz com essa rampa na sala? Arranca. A caixa d'água está no segundo andar. Você já construiu a estrutura necessária para passar. Foi o que o João Batista falou. Agora é necessário que ele cresça ou diminua. Meu propósito acabou. O caminho estava pronto e ele passou. Ele é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo deve se alegrar, porque o noivo chegou e vai encontrar a sua noiva. Simplesmente sacrifício, não. Foi sacrificado. Foi sacrificado. Né? Como alguém que o Senhor... De certa forma, né? Eu gosto da expressão que o irmão não fala. Ah, irmão, se perder a cabeça aqui 2 segundos depois já está com a cabeça no lugar. Fica tranquilo. Perdeu aqui 2 segundos, já está lá de volta. Fica aqui direitinha. E essa sensação que o Senhor permite, né, que para mim sempre foi muito intrigante, né? Porque você imagina Herodes, a mulher, aquela com a cabeça de João Batista debochando, né? A cabeça dele lá, o sangue passando. Ah, era o profeta. E a gente, pelo menos eu, Rafa, vou falar com um senso de justiça própria, querendo provar que Deus é Deus. Muitas vezes a gente quer ir além de Deus. Deus mesmo está deixando aquela situação. Que vai chegar um momento, né, onde o Senhor vai mostrar que Ele é Deus. Mas é no tempo dele. É quando Ele quer se revelar como Deus. Não quando a gente quer imprimir que Ele é Deus. Vem agora e tal, intervém, acaba com essa bagunça. Né? Eu imagino os discípulos de João Batista. É uma conjectura, irmãos. Não é bíblico. É uma conjectura. Eu fico imaginando se os discípulos de João tinham algumas questionamentos e tal, não vou dizer colocar como implicância em relação a tudo isso, você imagina como eles ficaram, porque eles foram lá pegar o corpo de João, depois enterraram. A indignação que fica. Cara, pelo amor de Deus, como é que os caras podem fazer isso? Esses caras, não sei o que. Uma conjectura, mas eles seguiram João a vida toda. E viram João que é morto. João ressuscitou? Ressuscitou. E os discípulos de João, né, tinham que seguir alguém que realmente um dia ia morrer, mas iria ressuscitar e estaria vivo para sempre. A única pessoa que realmente devemos seguir é quem? O Senhor. Claro que a gente tem muitos irmãos como exemplo, como na caminhada na fé, posições, né, como exemplo, né? A gente vê um aspecto na vida daquele irmão que ele é um exemplo. Às vezes em outro aspecto não é, mas naquele é. Então a gente, né, observa e tudo, né? Procura ganhar aquilo também, mas seguir pessoa não, né, irmão? Seguir pessoa é ruim, né? Seguir pessoa, aí não... Deixa eu ser o seu mentor. Vai dar ruim, como diz a garotada hoje, vai dar ruim. Porque o único que disse assim, ó, pra gente negar a gente mesmo, pegar a cruz e seguir é o Senhor. Esse, se a gente seguir, vai dar coisa boa, né?